Eu conheço os homens, Kinaya Black. Primeira edição, Quixadá, Ceará, 2021. Capa, Rômulo Fidelis. Revisão, Samuel Maciel. Narração do audiobook, Ellen Andrade. Coordenação, Alan Avelino. Gráfica e acabamento, Gráfica Semink. Copyright by Gisele Souza Santos, Kinaya Black. Este projeto é apoiado pela Secretaria Estadual de Cultura, através do Fundo Estadual de Cultura, com recursos provenientes da Lei Federal nº 14.017, de 29 de junho de 2020. Eu conheço os homens, Kinaya Black. Primeira edição, Quixadá, Ceará, 2021. Para meus avós, que me deram um universo no terreiro do sertão. Prefácio. Tudo pode acontecer no Ceará, terra plural, diversa, que transita entre o tradicional e a modernidade de um sistema educacional exemplar. O Ceará é um celeiro de histórias, contos, lendas e relatos factuais. O doce e a força do Nordeste estão descritos nesta obra tão rica em detalhes que a viagem se faz inevitável. A peleja do ser sertanejo colocado com lirismo e graça sem perder a veracidade do dia a dia, do sentido de ser e viver em família, homens, mulheres, irmãos, primos, pai, mãe, avós, a base para um enredo que forja a construção de um futuro de luz. Uma distopia repleta de ancestralidade, respeito, valores e muita atenção de detalhes, compõe a atmosfera de Eu Conheço os Homens, livro cheio de didática e com uma linguagem simples e regional. Uma obra que exalta o valor sertanejo e a perseverança para conquistas dos objetivos. Eu Conheço os Homens é um deleite para os leitores que embarcam na história e que usam a imaginação para se transportar para um cenário não tão distante. Apreciem a obra sem moderação. Henrique André, autor de Alagabara, o sonho. Capítulo 1, Radassa. O primeiro dia foi de um calor infernal. Era como se o próprio Satã estivesse vindo nos comer vivos e nos levar para a sua casa, como minha avó dizia quando eu era criança. Os noticiários diziam que as ondas de calor só iriam aumentar nos próximos dias. Eu não era de ver televisão, mas, após o corte de internet no país, fui obrigada a ocupar os olhos com outras coisas. E as operadoras, então, passaram a cobrar caríssimo para acessar pelo menos 30 minutos de internet. Eu me sentia de volta ao passado, quando pagávamos 50 centavos por meia hora. Mas agora, esse valor chegava a bem mais que R$ 50. Eles jogaram a culpa de tudo em nós. A culpa da poluição, a culpa dos cortes, a culpa da crise de desemprego e tantas outras desgraças que regem esse lugar, e trouxeram um decreto suicida ao país. Eu não discordo do fato da poluição ser uma culpa coletiva. Não lembro a quantidade de lixo que já joguei na rua, mas sei que é bem menos que o lixo produzido pelas grandes empresas. Ninguém se importou de parar de usar plásticos ao extremo, seja para carregar as compras, seja para sugar um suco, como se não tivessem boca para isso, seja para beber água em cada lugar que precisasse. Ninguém até hoje proibiu o uso de materiais poluentes, mas cortaram a internet, a escola e os postos públicos, além de terem vendido todo o nosso patrimônio para países que já são absurdamente ricos, gulosos, desgraçados. Nunca tenho dinheiro suficiente para usar a internet. Nem mesmo me lembro como são os sites cujos eu acessava, como era o sorriso das pessoas que moravam do outro lado do país. Nem mesmo sei se elas ainda estão vivas. Todo o dinheiro que consigo vem das aulas que dou para crianças burguesas. Essas têm acesso à escola. Porém, o que eu ganho não chega a ser 10% do ganho dessas pessoas. Minha mãe diz que eu vou conseguir sobreviver se um dia as coisas chegarem a piorar mais. E eu digo que não consigo imaginar algo pior. Ela trabalha em uma casa onde os patrões dão R$ 50 por mês para que ela realize a limpeza todos os dias. Enquanto ela trabalha, minha irmã, que é apenas uma criança, fica com meus avós. E eu espero muito que minha avó não esteja colocando caraminhola sobre o diabo na cabeça dela. Certo dia, cheguei em casa e ela estava me chamando de demônio, com um tom de deboche.
Fiquei pensando em como as crianças de hoje em dia estão nascendo cada vez menos criança. Tiramos pouco dinheiro por mês. E minha irmã estuda à tarde e às vezes à noite. Depende muito de mim, da hora que eu chego dos meus bicos. Ela já sabe ler e faz as 4 operações também. Isso me alivia um pouco. Somos uma família que ainda acredita na educação para a saída da pobreza. Mas nem sempre fomos assim. Nem sempre estivemos nessas condições. Eu estudei numa escola muito boa de conteúdo, pois de humanidade só tinha palavra escrita, como a lei para os pretos. Eu consegui ter o que minha irmã e outras tantas crianças não têm hoje. Tivemos uma casa grande, mas fomos obrigados a vender. E eu era professora em uma das escolas públicas mais bem faladas da região, que depois do decreto foi ocupada por pessoas que não possuem mais suas casas e decorada com pichações contra os cortes. Nós nos mudamos de cidade e fomos morar em um lugar afastado, um povoado da zona rural, que levava em seu nome a palavra esperança. Não era tão longe, apenas 2 quilômetros de distância até chegar ao centro. Eu acompanhava minha mãe nessa caminhada, às vezes. Outras, a gente vinha sozinho, mas sempre tinha uma pessoa ou outra do mesmo lugar caminhando, e isso nos deixava mais tranquilas. Há 5 anos moramos aqui, longe de tecnologia, coisa que agora apenas as pessoas com muito dinheiro possuem. E essas pessoas são a minoria da minoria do nosso país. Se antigamente já éramos um país pobre, agora é que somos mesmo. Talvez agora as pessoas que pensavam que eram ricas estejam vendo quem realmente elas são para eles. Às vezes acordo lembrando de quando um pão era apenas 10 centavos e eu comia 4 pães molhados no café. Hoje, se tivermos pão uma vez na semana, é para comemorar. Nossa salvação é o roçado do meu avô, que é próximo daqui, cerca de 3 quilômetros. Ele e meu primo cuidam dessa horta, e tanto nossa família como alguns moradores próximos usufruem dos legumes. Eu até gosto, como melão e melancia, além de melunha, com açúcar, que é meu café da manhã favorito. Não só o meu, de toda a minha família. Nós até que nos tornamos mais unidos após tudo o que aconteceu com o povo daqui. Às vezes é difícil de acreditar que um dia tínhamos carne todos os dias, e que agora às vezes penso que vou criar asas de tanto comer ovo de galinha ou de codorna. Mas, se eu tivesse asas, eu iria poder ir para longe daqui. O problema é que não tem quem faça eu sair sem minha família. Comemos muito feijão também. A coisa boa é que a seca de 6 anos acabou. Sim, ainda tivemos isso. Nossa região viveu praticamente 6 anos sem inverno. E se você não sabe, aqui no Ceará chamamos de inverno o período de chuva e de verão o período que não chove, que é praticamente quase o ano todo. Após um ano de bom inverno para nós do sertão, os cortes começaram e a quintura voltou. Primeiro reduziram os apoios sociais, alegando que haveria um rombo na economia do país se esses apoios financeiros continuassem. E eles cortaram o benefício dos idosos, de um dos cônjuges, na verdade, assim como também cortaram das mulheres de baixa renda, que não possuíam filhos, e depois desativaram mais da metade das escolas, fazendo com que os pais de alunos que recebiam benefícios por conta dos filhos que estavam na escola fossem cortados. Isso gerou filas e mais filas para as matrículas nas poucas escolas que ainda restavam. Mães e pais chegavam a madrugar para conseguir uma vaga. Isso já acontecia nas escolas que eram consideradas muito boas, porém não na mesma quantidade de depois do corte. Eu cheguei a ver esses pais e mães brigando nas filas e me pedindo chance quando eu entrava na escola para lecionar. E eu não podia fazer nada, pois eu era apenas professora. Certo dia, vi uma senhora sentada. Parecia estar perto dos seus 70 anos. Fui até ela e pedi os documentos discretamente. Havia uma multidão de pais reclamando do atendimento. Eles nem na fila estavam mais organizados e gritavam para o porteiro e para a diretora, que estavam dentro das grades. Palavras cheias de decepção. Eu peguei os documentos da filha dela, cujo nome era Maressa, e coloquei-os dentro da minha bolsa. A senhora sorriu sem dentes e, ao fim do dia, entreguei os papéis da matrícula. Nesse dia, cheguei em casa com um peso e um alívio. Peso por ter, furado a fila. E um alívio, pois a senhora não tinha a mínima condição de ficar naquele lugar, naquela calçada fria durante a noite e quente durante o dia. Minha mãe me elogiou no jantar, enquanto comia sopa de feijão, mas também falou que eu podia ter me metido em uma grande confusão. Aquele povo poderia te espancado e você não ia poder fazer nada. Não fique ajudando todo mundo sempre, ou você vai se meter muito em confusão, continuou minha mãe. Até parece que não conhece sua filha. Radassa sempre foi assim.
Ela só vai aprender quando se meter numa confusão grande. Que Deus a proteja, falou minha avó. Deus protege quem o bem faz, já dizia a senhora, falou meu primo. Quanto mais a mãe fala assim, mais parece que tá jogando praga pra menina. Eu não jogo pra quem faz o bem, joguei na sua irmã porque ela mereceu. Foi se engraçar com esse homem casado, hoje ninguém sabe nem onde anda, por sua culpa, continuou ele. Gente, não vamos continuar essa conversa novamente. Ela sabe o que fez, e se não voltou até hoje, deve ser pelo fato de estar bem ou ter encontrado coisa melhor. Falei para encerrar o assunto. Um ano depois, minha prima mandou notícias dizendo que continuava com um cara que era casado. Ele havia se divorciado e eles iriam ter um filho. Minha avó nada disse, mas na mesma época deu indícios de felicidade em descobrir que teria seu primeiro bisneto. Ela é durona, mas de vez em quando era uma mulher muito boa. Só não pode ver ninguém com nada que quer também e arranja confusão com todo mundo da família. O motivo? Esquecimento de onde bota as próprias coisas. Nós nos parecemos muito. Não que eu fosse rabugenta, mas na verdade eu era esquecida como ela. E também tínhamos o mesmo cabelo preto, comprido, cacheado. Somos baixinhas e de cintura fina. Nossos seios eram parecidos, mas os dela já conheci murchos, diferentes dos meus que eram pra cima e bem arredondados. Ela mesma dizia que eu era como ela quando nova. Meu avô só confirmava. Nossa pele era quase a mesma. Eu era um pouco mais escura, talvez devido ao espermatozoide que me fez. Minha avó dizia que ele era negro, como se ela também não fosse, só por ter um tom mais claro de pele. Eu e meu primo também somos muito parecidos. Quando éramos pequenos, as pessoas pensavam que éramos irmãos. Até brigávamos como irmãos, pois eu queria brincar com seus carrinhos e não com minhas bonecas. Diferente dos jovens da nossa idade, que antigamente tinham parceiros, nós não tínhamos tempo para isso. Às vezes nos envolvemos com pessoas do próprio povoado e contávamos um para o outro. Somos assim até hoje. Mas eu namoro bem mais que ele, pelo fato de ir a vários lugares que ele não vai na cidade. Ele não é muito de caminhar para longe. Até meados do segundo ano, após o início dos cortes, nossa vida durou bem. Nossa renda era o benefício do meu avô, meu salário da escola e os R$ 50 de minha mãe. Melhor até que as outras famílias do povoado. Mas era melhor do que na infância de minha mãe. Às vezes ela acordava de madrugada suando com pesadelos desse período. Mãe, de novo? Sim. Tenho medo de voltar para aquela época. Tenho medo de não termos mais o que comer novamente. Ela vivia sonhando com o tempo da infância, onde pegaram um período de seca que os deixou sem ter o que comer em casa. Eu nunca soube o que era isso, e também tinha medo de chegar a essa situação. Não vamos chegar nesse ponto. Temos inverno, pelo menos. Não temos mais dinheiro como antes, mas ainda estamos comendo bem. Pelo menos temos comida e saúde. Uma semana depois, meu avô adoeceu, ficou de cama e apenas meu primo ficou cuidando do roçado. Eu aproveitei que estava na cidade e fui à casa de um amigo da escola, que teve a chance de cursar a metade de um curso de medicina, antes das faculdades serem fechadas também. Duane, preciso que me ajude. Falei quando ele abriu a porta. Calma, primeiro deixe-me dizer que estou muito feliz em ver você. Faz quanto tempo? Acho que uns 8 anos. Nem sabia que ainda morava aqui. Minha avó, diferente da sua, odeia trocar de casa. É verdade. Falei mais tranquilizada. Entra e me diz o que está acontecendo. Sentamos no sofá, próximos, e expliquei tudo o que meu avô estava sentindo. Após, ele ficou pensando um pouco e respondeu. Onde ele está? Lá em casa, moramos todos juntos agora. Compreendo perfeitamente o motivo. Aqui em casa também estamos assim. É como um retrocesso, tudo o que está havendo. Antes cada um queria ter a sua casa. Agora todos buscam morar juntos, afinal nem casas mais dá para comprar. Mas é um retrocesso, não é comum, está acontecendo. Você vai poder ir até lá em casa? Eu vou sim, sem problemas. Quando quer que eu vá? Quando você puder. Eu posso ir agora, eu te deixo em casa e vejo como está seu avô. Eu nem sei como agradecer. Você nem precisa, depois de tudo que já fez por mim na época da escola. Nós entramos no carro, era bem antigo, mas era melhor do que nada, como era o meu caso. Eu ri um pouco, pensando nisso ao fechar a porta, e ele perguntou o motivo. Nada, só não sabia que lembrava do tempo da escola. Afinal, nem escola temos mais, né? Mas sim, lembro muito. Pessoas como nós não devem esquecer de quem sempre esteve ao nosso lado. Eu também lembro. Só não imaginei que ficaria guardado. Imaginou sim. Aposto que guarda o dia que chegou de cabelo liso na 7ª série. E as meninas ainda falaram que não estava bom. Lembro. Eu peguei catapora no mesmo dia. Foi uma praga aquilo. Minha avó diria que foi castigo por negar sua ancestralidade. E você que só andava com meninos brancos? Dei um murro em seu ombro e ele riu. Mas você também andava. Parei de falar e fiquei pensando.
Quando fui ser professora, vi grupos de negros na escola e foi bom. Sabe, eu senti uma sensação boa. Vi meninas juntas de cabelo armado e o mais incrível, tinha casais negros na escola. Parece que eu tava num daqueles seriados americanos feitos por negros. Eu lembro que a gente passou a assistir isso depois que chegamos ao ensino médio. Era legal. Hoje em dia a TV não passa mais isso, falou ele em um tom nostálgico. Já tínhamos pouco espaço, agora é que não temos mesmo. Completei antes de entrarmos na pista principal de acesso ao povoado. Ei, para ali na frente. É minha mãe. Verdade, quando chegarmos na sua casa quero dar um abração nela, faz anos que não a vejo. Ele parou o carro e eu gritei para minha mãe entrar. Ela sorriu e atravessou a rua, abriu a porta e cumprimentou Duane. O que você está fazendo por aqui? Ele veio ver o voo, mãe. Não acredito. Mas não temos como pagar isso, minha filha. Desculpa dizer isso na sua frente. Não, tia, tá tudo bem. Radassa é como uma irmã. Não há necessidade de se preocupar com isso. Eu fico muito grata, com tudo mesmo. Ali, ó. Na próxima, vira à esquerda e estaremos no terreiro da avó. Ele vai ver pelas flores. Chegamos e minha avó estava justamente no terreiro aguando suas flores. Tinham várias de todos os jeitos. Ela sempre gostou. Teve um susto quando viu o carro se aproximar, mas ficou aliviada quando nos viu saindo dele. Quase morri agora. Pensei que já vinham nos tirar dessa casa também. Não, mãe, ninguém mais vai roubar nossas casas. Fique tranquila. Duane veio ver o pai, dizer o que ele tem. Ah, sim, pode entrar, meu filho. Vou pegar bolo pra você. Você deu sorte. A mãe fez um bolo ontem de noite. Cochichei no ouvido dele. Ele entrou e falou com meu primo, que estava sentado vendo televisão. Meu primo também o cumprimentou, mesmo sem o conhecer. Levei ele até onde o vô estava, no quarto, deitado. Ele passou cerca de meia hora conversando com ele. Não sei sobre o que, mas quando saiu do quarto, tinha bolo e suco de melão na mesa. Então, dá para saber o que ele tem? Seria melhor fazer exames, mas como não temos condições para isso, eu vou medicá-lo, pelo que conversamos e pelo que vi de seu corpo. Seu avô vai passar muito tempo de cama, pelo menos 3 meses sem trabalhar. Ele tá com alguma virose, coisa que antigamente a gente podia resolver muito fácil. Hoje já é mais difícil, por isso, repouso absoluto e muito líquido. Eu vou deixar essa lista de remédios, tem um lá em casa, caso você possa passar para pegar depois, Radassa. Claro, irei sim. Nós comemos e fomos para o terreiro. E ficamos conversando até a lua aparecer. Há tempos não vejo falar de nada. Não sei como as pessoas estão. Perdemos a comunicação, falou. Eles disseram que agora voltaremos a falar cara a cara. Mas ninguém tem mais tempo para conversar. Seria ótimo, mas não foi. Não está sendo. As pessoas não conversam mais. Parece que saímos de uma praga para outra. Era assim que chamavam, né? Sim. Mas era uma praga, fazia mal. Mas eles nos fazem muito mais agora. Eu vou embora, já tá ficando escuro e não é nada seguro à noite. Sinto falta das estrelas. Daqui ainda podemos ver uma ou duas. Mas antigamente, nossa, era lindo o céu. Ele ainda é, só não podemos mais ver. Ele entrou no carro e buzinou ao sair. Olhei para o lado e tinha uma vizinha na porta olhando para nós. O céu não é mais o mesmo. Olhe lá se for o paraíso ainda, gritou a velha para mim. Já estamos no inferno, e se lá não for o paraíso, não sei mais onde Deus está. Depois de dizer isso, olhando para o céu, eu entrei. O clima não estava bom. Pensei que seria pelo fato da doença do meu avô, mas não. Estavam todos na sala. O que foi que houve? Perguntei. Os cortes continuam. Você está praticamente demitida, prima. O quê? Não, o que está acontecendo? Terminaram de fechar as escolas. Todos alegaram que, como já não havia mais faculdade, não eram necessárias mais escolas. Filhos da... Fui interrompida por minha mãe, que continuou a frase com uma carinha de sapeca. Todos olharam para ela, que riu. Ela não sabia nada que estava acontecendo, mas sabia que a vida já tinha sido melhor um dia. É exatamente isso. A faculdade nunca foi o verdadeiro objetivo para eles, e sim a mão de obra. Como eles têm coragem de meter na frente de toda a população? Eles podem, eles são feitos para isso, falou meu primo. São transformados nisso. Concordei e fui para o meu quarto, que eu dividia com minha mãe e minha irmã. Pela manhã fui para a escola onde eu até então pensava que continuaria trabalhando. De uma esquina a outra tinham professores protestando, assim também como alunos. Senti vontade de chorar, e de outro lado havia pessoas querendo ocupar a escola como mais um prédio de moradia, como haviam se tornado as outras escolas. Eram pessoas que realmente não tinham nada, e cada sala de aula seria como uma casa para cada família. Isso dava muita briga, mas as pessoas ocupavam para valer esses espaços. Isso aconteceu com os campi também.
já que não haviam mais cursos de graduação. Na verdade, todos os prédios abandonados viraram prédios de moradia para essas pessoas, após a criação da zona própria. Me uni aos demais funcionários da escola, mas com o coração doendo pelo grupo que estava querendo ocupar o lugar. Eles precisam e nunca fizeram nada para recompensar essas pessoas. Entrei na escola e vi pessoas brigando por salas de aula. Entrei na sala dos professores e recolhi minhas coisas. De repente chegaram várias pessoas. Saia daqui, esse já vai ser meu, disse uma das pessoas. Vamos ver quem é que vai ficar com essa casona aqui, disse a outra. E elas começaram a brigar. Eu saí correndo com meus trecos na mão. Quando cheguei à porta da escola, haviam vários guardas metendo cacete tanto em nós, professores, como no outro grupo que queria ocupar a escola. Eu fiquei tonta ao ver tanta confusão e senti um puxão no meu cabelo, que me fez cair no chão. Senti minhas costas tocarem a calçada. E depois vários golpes e palavras ruins foram vindo em minha direção. Ouvi o homem dizer que eu estava roubando as coisas da escola e que eu não era ninguém. Peguei meu material e tentei me levantar aos tropeços. Fui entrando na multidão e eu consegui cruzar a rua e chegar ao fim do quarteirão. Minhas costas doíam muito, meus braços estavam roxos. Minha face estava ardendo e quente, certamente era sangue. Peguei um dos papéis que eu carregava e passei dobrado para tentar parar de sangrar. E fui caminhando devagar até chegar em casa. Minha mãe me viu e começou a chorar. Ela pegou minhas coisas e pôs em cima da mesa. Eles pensaram que eu estava roubando a escola, falei chorando. Eu não fiz nada, só fui pegar minhas coisas do trabalho e eles não perguntaram nem nada. Eu já tinha falado que eles eram assim, falou meu primo, se referindo aos momentos que em suas saídas era exageradamente revistado pelos guardas. Sempre que saía. Agora eu realmente sei. Ele fez mais alguma coisa com você? Ele buliu em você? Não, foi só agressão mesmo. Só, disse minha mãe balançando a cabeça. Olhei para minha irmã e ela estava assustada, sem entender nada. Olhando entre os adultos, eu estava num sofá e ela num outro, empinando a cabeça para ver. Está tudo bem, mana. Deixem ela ver. Ela precisa saber o que está acontecendo. Até mesmo para se defender quando crescer. Ela se aproximou e ficou olhando, como se nunca tivesse visto coisa assim antes. E nunca tinha visto mesmo. Eu sentia um pouco de pena dela, por ser tão pequena num mundo desse. Mas ela precisava aprender as coisas desde cedo. Era o que eu dizia sempre para minha mãe. Fiquei cerca de uma semana sem sair de casa. E minha mãe conseguiu os remédios do meu avô com o último salário que recebi. E também foi à casa de Duane para pegar o que ele disse que tinha. Ela me falou que não disse nada a ele sobre o que tinha acontecido. Eu dei de ombro, pois para mim não faria diferença as pessoas saberem ou não. Após essa semana que se passou, começamos a pensar no que faríamos para continuar a sobreviver, pois era só isso que estávamos fazendo esses anos. Meu avô doente, a produção reduziu quase metade, e sem meu salário mal dava para comprar comida, com o benefício do meu avô e com os R$ 50 da minha mãe. Os dias passaram lentamente enquanto estive em casa, mas deu para avançar muito nos estudos com minha irmã. Essa foi a melhor parte, poder ficar com ela. Meu primo estava trabalhando diariamente no roçado do meu avô, para que a produção não caísse tanto. Um amigo de meu avô também nos ajudou. Mesmo que todos fossem muito pobres ali, todos tentavam se ajudar. Isso me recordou a infância, quando eu visitava meus avós, tanto que lutamos para morar na cidade e voltamos para o sertão. A diferença é que antigamente eles saíam por luxo, pois tínhamos um bom plantio. A casa da minha avó era cheia de flores e frutos. Era um lindo terreiro. Hoje moramos apenas numa casa de beira de estrada que achamos abandonada. Quando me recuperei, fui atrás de emprego na cidade. Não moramos em uma cidade grande, mas era antigamente, um lugar jovem por haver muitas universidades. Porém, aos fins de semana, a cidade ficava abandonada, devido à volta para a casa daqueles que ali estudavam. O centro, que antes era cheio de lojas, hoje estava cheio de lixo, e poucas lojas abriam. Havia uma rua onde todas as lojas vendiam roupas de grife. Meu sonho era poder entrar e comprar o que eu quisesse ali. Mas nunca me foi permitido, pois até mesmo com a melhor roupa, quando eu passava na calçada, as pessoas me olhavam torto. Torto não. Descaradamente, elas não queriam minha presença ali. Passando por aquela rua, me deparei com um anúncio, que era para trabalhar em uma fábrica. Já tinha ouvido falar muito do trabalho em fábricas e eram exatamente iguais aos relatos que haviam em livros de história que eu estudei. Sem perder tempo, entrei na fila.
Quando chegou minha vez, entreguei meu currículo na mesa e a mulher pediu para que eu entrasse. Bom dia, sente-se. Acho que te conheço de algum lugar. Eu sabia quem estava falando, o vereador mais votado na cidade. Seu tom alegre e seu sorriso me deram desgosto. Pois é, 4 anos atrás também acho que conheço o senhor. Mas vamos direto ao ponto. Sim, claro, ele tossiu. Como deve perceber, nosso país está cada vez mais se afundando. E precisamos, de alguma forma, melhorar essa situação. Estamos vivendo um momento onde não é o país que fará pelo povo, mas o que o povo fará pelo país. Eu, como um bom protetor da cidade, estou reabrindo minha fábrica. Junto a um grande grupo de empresários, vamos vender para outros países e todo o lucro obtido irá diretamente para ajudar a economia a voltar a crescer. Dessa forma, buscamos criar um novo patrimônio financeiro para voltarmos a ser um país digno. Gostaria de saber se tem interesse em trabalhar em minha fábrica. Estas são as normas e o contrato. Ele me entregou um papel. Caso aceite, aqui está a caneta. Peguei o papel e comecei a ler. Ele ficou desconfiado, mas, por incrível que pareça, as condições de trabalho não me assustaram. O ônibus viria buscar e deixar os funcionários. O horário seria de 8 horas da manhã até às 17 horas. O almoço seria por nossa conta, mas não poderíamos sair do nosso posto de trabalho, exceto para ir ao banheiro apenas 3 vezes no dia. Além disso, acompanhado de guardas. Não parecia horrível como imaginava, mas eu só saberia na prática. O pior, se sair em menos de um ano, teria multa de rescisão de contrato, o cúmulo numa situação dessa. Assinei o contrato após ver o salário. Era pouco, mas iria ajudar. Eu estava com medo de atrasos e demais conflitos, mas era o que tinha. Ao chegar em casa, meu primo falou que iria se inscrever amanhã, e a família concordou. E o nosso roçado, como vai ficar? Perguntei. Eu e sua mãe iremos cuidar dele. Seu pai não assume, mas eu já trabalhei demais ao seu lado na enxada. Lá vai eu arrancar toco de novo, falou minha mãe. Isso não significava que ela estava se sentindo no fundo do poço, mas que estava regredindo ao nada da infância. Podemos ajudar quando estivermos de folga, e irei ajudar minha irmã nos estudos durante a noite. Vamos reduzir isso. Ela vai estudar 3 vezes na semana, assim não fica tão cansativo. Capítulo 2. A fábrica. Jantamos sopa de girimum naquela noite, fazendo planos para os próximos meses, enquanto meu avô não se recuperava. Após comer, fui para o terreiro e deitei para olhar o céu. Ele me transmitia imensidão e liberdade. Tudo o que eu queria era ver o mundo, mas o mundo inteiro estava ali agora. Acordei no quarto, mas não lembro que horas eu saí do sereno. Minha mãe fez capitão para eu levar para o trabalho. O ponto de ônibus era perto, uns 100 metros de casa. Eu fui tranquila, mas a ansiedade de pegar o ônibus estava começando a me possuir. Até que ele chegou. Era preto e sem placas. Não sabia se havia gente dentro, nem mesmo dirigindo. Entrei e um guarda olhou sério para mim. Ele estava usando uma balaclava, mas dava para ver sua cor. Sentei no meio do veículo. Havia mulheres e homens, maioria preta. Mas os homens de rosto coberto iriam me fazer ter pesadelos por muitas noites. Queria poder me sentir segura em um lugar em que a maioria é igual a mim, mas não sei se eles sabem que temos a mesma cor. Olhei para a janela do meu banco. Vi meu povoado um pouco distante e essa foi a imagem que ficou na minha mente, após, de uma forma inconsciente, meus olhos se fecharem e só abrirem novamente em frente a um grande galpão, cheio de outros ônibus. Havíamos chegado e não sabíamos onde estávamos, mas que marmota foi essa? Pensei. Eu sabia que não estava com sono, mas me levantei e vi que os outros também estavam se acordando aos poucos. Isso não me foi nem de longe normal. Como ia dizendo, o primeiro dia foi de um calor infernal. A fábrica mal tinha ventilação, ouvi muitos arriégua e diabo quente do carai. Inclusive, esses eram os meus pensamentos o tempo todo. Ao pegar o ônibus de volta, dormimos outra vez. Dessa vez eu achei até bom. Cheguei em casa menos cansada do que se voltasse acordada. Todos os dias começaram a ser assim. Entrávamos e não víamos o caminho. A quintura até melhorou depois. Acho que foi a adaptação e a volta para casa. A gente tirava aquele cochilo que não era restaurador, mas ajudava. Depois de uma semana trabalhando, em um fim de semana fui encontrar Duane.
Nós fomos ao lugar onde costumava ter um açude chamado Açude das Onças e conversávamos por muito tempo, até que ele notou algo que eu não teria notado nunca. Você tá nervosa? Perguntou ele calmamente. Não, estou normal, respondi sem ligar. Não, isso não é normal. A sua respiração está desritmada, seus lábios estão menos vivos. Você tem usado alguma substância química? Qual é? Eu não uso nada desde a faculdade. Não fumar, mas alguma coisa mais forte. Eu não sei agora, mas você tem dormido direito? Vai me consultar agora, é isso. Só não é normal, eu me preocupo. Eu vou te contar uma coisa. Sabe o emprego que arranjei? É na fábrica do vereador. Mas tem uma coisa esquisita que rola sempre que a gente entra no ônibus. A gente dorme. Como assim? Oxe, é normal as pessoas terem sono em ônibus. É normal uma ou duas pessoas, não todo mundo, do nada apagar e só acordar quando estamos lá. Agora eu entendi. Eles estão fazendo você inalar alguma coisa. Seus sintomas são de intoxicação, por isso perguntei se não estaria usando algo. Acho que eles não querem que a gente saiba onde é a fábrica. Ou alguma coisa pior. Fique atenta, por favor. Eu vou querer te examinar depois e ver quais substâncias são essas. Agora sim estou nervosa, falei preocupada. Vamos dar um jeito nisso, mas por favor me conte tudo o que senti nesses próximos dias. Já estava à noite quando Duane me levou para casa. Acenei com a mão e entrei em casa. Tava aonde? Perguntou minha mãe. Eu saí com o Duane, ele disse que vem visitar o vô depois. Ah, que bom. Ainda bem que o pai está se recuperando. Sim, e tudo vai melhorar. Após o primeiro mês, recebemos o pagamento. Meu primo também estava trabalhando na fábrica e me fazia companhia na volta, após descermos do ônibus. A gente fez uma feira bem legal para o nosso avô se recuperar mais rápido e Duane passou a vê-lo com mais frequência. A nossa rotina era sempre a mesma, ir trabalhar, o cochilo, fazer os sapatos e qualquer coisa que aparecesse, tirar outro cochilo e acordar praticamente em casa. Já estávamos recebendo o segundo mês de salário, quando um dos funcionários foi dado como desaparecido. A família disse que ele saiu para trabalhar e não voltou. Já era o 7º dia sem notícias. Os guardas nem sequer deram o trabalho de procurar. Os familiares e amigos que saíam por aí pregando cartazes e conversando com quem os cruzasse o caminho. Eu tinha esperança de o encontrarem. Não tinha como ele ter ido longe, afinal a gente nem viajava mais, a não ser que ele tivesse juntado uma grana e pegado o beco. Os transportes só iam além das fronteiras por um valor muito alto, mas a verdade sobre ele eu só iria descobrir muito depois, quando conheci os homens. Sempre havia um guarda conosco enquanto esperávamos o ônibus. Ele interferia em qualquer conversa que pudesse ser criada. Os homens chegou ao ponto e eu não fazia ideia se já o tinha visto antes, mas ele me olhou e eu não consegui disfarçar que também olhei para ele e olhei bem. Nesse dia ele sentou ao meu lado e antes de tudo ser apagado ele sorriu. A gente não podia trocar uma palavra, mas um certo dia, a ir ao banheiro acompanhado de um guarda, ele esbarrou em mim. Dias colocou um papel minúsculo em minha mão, que só abria ao chegar em casa. Você tornou minha vinda para cá menos dolorosa. Pedra da tartaruga às 9? Eu fiquei pensando primeiro. 9 é noite ou dia? E quando? Seria hoje à noite? Na nossa próxima folga? Eu não sei mais nem paquerar ninguém. Mas acabei acertando. Era sábado, às 9 horas da manhã. Eu estava exatamente embaixo da pedra da tartaruga, quando vi aquele homem se aproximar. Eu gostava dele por inteiro, dentro e fora. Eu não sabia se viria, falou ele quase sem abrir a boca. Nem eu. Na verdade, não sabia quando, mas apostei que seria hoje. Eu estava nervosa. Desculpe, eu sempre acabo falando tudo pela metade. Não, tudo bem, estamos aqui, né? Sim. Qual o seu nome? Sou Radassa. E o seu? Usomi. Nós dois nos olhamos e eu sabia naquele momento que eu não estava lascada, como dizia ao nos apaixonarmos. E sim que eu tinha encontrado o preto. E a gente conversou muito, nem parecia um encontro. Aliás, poderíamos ser apenas amigos, como Duane e eu somos. Mas era outra coisa. Começamos a falar da fábrica e ele perguntou se para mim também era um saco ser apagado. Sim, eu tenho um amigo que me falou que estamos intoxicados. Ele disse que tudo o que eu sentisse falasse para ele, que ele iria tentar me ajudar a se tratar. Pede para o seu amigo me ajudar também? Ele falou sorrindo. Eu vou pedir. Eu e os homens
passamos a nos encontrar mais vezes nas folgas, mas nem sempre sentávamos perto no ônibus para não levantar suspeitas. Um dia ele me contou que morava sozinho e não teve mais como voltar para sua terra após o decreto. Ele só estava aqui para estudar e acabou ficando preso. Um dia ele me levou até sua casa. Eu dormi lá e no outro dia minha mãe nem perguntou. Ela não era de se meter na minha vida, afinal eu falei que só iria voltar no outro dia. Isso se tornou frequente e nós começamos a pensar que teríamos uma saída dali. Você sentiu mais alguma coisa? Disse Duane em uma tarde, quando estive em sua casa para ele me examinar. Nada além do que já percebeu. Eu tenho uma coisa para você. Preciso que tome isso todos os dias antes de pegar o ônibus. Vai te fazer reagir melhor ao gás. Na faculdade, eu e alguns amigos da química desenvolvemos algumas pílulas contra as substâncias que jogavam em nós durante nossos protestos. Mas, agora... Ele parou e ficou pensativo. Tome, vai te ajudar e qualquer reação, fale comigo. Obrigado, Duane, meu irmão. Eu que agradeço por ter você. E como está o Zombie? Irei procurar ajudá-lo também assim que eu conseguir mais. O Zombie está bem, iremos nos ver mais tarde. Duane foi a primeira pessoa a saber que eu estava com alguém, tirando meu primo que vinha conosco do trabalho. Já havia se passado alguns meses e 10 pessoas haviam desaparecido. Todos trabalhavam na fábrica e sumiram ao sair para trabalhar. As famílias começaram a se reunir nos pontos dos ônibus exigindo alguma posição da empresa. O número de guardas cresceu e começou a expulsar agressivamente esses familiares, enquanto o ônibus não aparecia. Lembro que eu e os homens sentávamos no mesmo banco no dia da manifestação e havia um cartaz escrito: "Você será o próximo". Eu comecei a ter medo de ir ao trabalho, mas as pílulas de Duane começaram a fazer efeito. Eu não apagava mais. Eu pude ver que assim que geral apagava, os guardas descobriam seus rostos e portavam uma espécie de protetor nas narinas. Descobri que saíam pelo ônibus olhando as mulheres. Um deles chegou a levantar o vestido de uma moça que estava na fileira ao lado da minha. Eles não pareciam fazer movimentos mais bruscos ou pesados. Acho que não queriam que nós acordássemos. Mas a partir disso comecei a pensar em quantas vezes eles já não teriam colocado a mão em mim. Outro dia, um guarda vasculhou as bolsas, mas acho que ninguém ali levava dinheiro para o trabalho. Sua expressão foi descontente. Meu único conforto ao voltar para casa era ver o contraste do céu cheio de estrelas e os monólitos que as escondia. Pois, depois de um tempo, o homem também se foi, ou melhor, foi levado. Eu estava de olhos fechados para que os guardas não percebessem que eu não havia apagado. Ouvi seus passos se aproximando e tentei não enrijecer. Meu medo naquele momento era que tinha chegado a minha vez de ser bolida, mas eles cuidadosamente tiraram os homens de perto de mim. Baixinho, o guarda falou seu nome completo e confirmou que esse não seria problema sumir. Ninguém vai dar fé desse esquecido. Esperei tudo se aquietar e eu não senti mais o cheiro dos guardas por perto. Então abri meus olhos. Todos dormiam e estávamos parados na estrada. Pude ver direitinho uma placa de sinalização. Estávamos na cidade vizinha, Quixadá. Os homens estavam encapuzados e sendo colocados dentro de um pequeno avião com outras pessoas. Ele estava de pé. Não sei como foi acordar e não estar mais ao meu lado, e sim sendo levado para algum lugar e desta forma. Mãos amarradas, com uma corda e o rosto coberto. Mas eu vi os rostos deles. Eu conheço os homens. Naquele dia mal produzi no trabalho. Eu não conseguia parar de pensar onde ele estava. Bando de desgraçados. Eu sabia que tinha uma coisa muito errada no papo do vereador. Afinal, vários empresários juntos, no que poderia dar? Eu sabia. Eu não podia chorar, mas ao voltar para casa, a escuridão no ônibus fez meus olhos transbordarem. A partir desse dia, decidi que iria parar de fingir que dormia, e na volta, sempre que estivesse escuro, eu me atentaria ao caminho que o nosso ônibus fazia. "Onde está o homem?" perguntou meu primo ao descermos na parada. Eu não o vi na volta. "Nós precisamos conversar. O Duane me deu umas pílulas, você sabe, eu não apago mais. Eu tenho certeza que todos os desaparecimentos são feitos pela fábrica. Eles levaram ele hoje." Falei e quase não saía. "Eles? Quem?" Estávamos quase chegando em casa e resolvemos parar no terreiro para terminar a conversa.
Os guardas, eles levaram ele e colocaram no avião com mais umas 5 pessoas. Eles disseram que ele não ia fazer falta. Entendi, ele não tinha família aqui. Ele falou, assimilando as coisas. Eu não sei o que vou fazer, eu não sei nem se vou dormir hoje. Eu vou te ajudar, mas nós precisamos de mais pessoas e do Duane. Eu fiquei sem entender de início o que ele estava propondo, mas naquela mesma noite nós fomos até a casa de Duane e contamos tudo o que sabíamos. Duane faltou o ar ao receber a notícia do sequestro, mas sua expressão mudou de indignação para determinação ao ouvir que meu primo estava propondo. Capítulo 3. Os homens. Senti o ar entrar com dificuldade em meus pulmões. Eu não tinha acordado, mas também não estava dormindo. Eu pensei que poderia ser um sonho, uma alucinação ao gás que Radassa disse que eles nos fazem respirar. Mas os empurrões não poderiam ser buracos da estrada, eram reais demais. Anda, acorda, você vai atrasar o restante. Escutei a voz gritando ao meu ouvido. Eu só conseguia me concentrar em respirar, até que abri os olhos, furos. Eu estava com algo cobrindo minha visão. Era um pano, mas a claridade do dia me fazia ver um pouco. Aos poucos fui sentindo minhas pernas e meus pés caminhando desobedientes. Eu ainda estava acordando de uma lombra. De repente olhei para o chão. Botas apressadas passavam por perto de mim, quando me vi sendo segurado por 2 pessoas e subindo uma rampa. O calor me invadiu. Eu ouvia vozes de outros homens. Esses perguntavam onde estavam, mas todos nós estávamos lombrados demais para reagir. Pode mandar o próximo, ouvi uma ordem. Eu, do nada, me lembrei do cartaz. Você é o próximo. Eu me dei conta que estava acontecendo e era comigo. Comecei a me debater, mas minhas mãos estavam amarradas. Gritos saíram de dentro de mim e os irmãos me acompanharam. Eu ouvia nossos corpos batendo no metal. Eu não sabia o que era aquele lugar. Um dos homens chorava e repetia infinitamente a frase: Minha filha, onde está minha filha? Acredito que ela também estivesse falando o mesmo ao fim do dia, quando o pai não voltasse mais para casa. Eu vou matar vocês, gritei com toda a força dos meus ancestrais. Essa é a última lembrança que tenho antes de sentir uma cacetada na nuca. Acordei e me dei conta de que não estava mais com meus olhos cobertos. Nós estávamos em um avião de carga e nós éramos a carga. Havia 2 guardas próximos de nós. Estávamos no chão. 5 homens negros amarrados, tremendos, confusos e furiosos. Minha mente começou a trilhar um caminho do passado ao presente, mas eu não conseguia pensar no futuro. Eu lembrei de quando cheguei nesse lugar, muito antes de conhecer Radassa. Eu morava com amigos que estudavam comigo e no fim da faculdade consegui um emprego, que não tinha nada a ver com o curso que eu fazia. Eu e meus familiares nos falávamos todos os dias, até o começo dos cortes. Eu nem entendi esse lugar onde escolhi para viver. Eu gostava das pessoas e de andar a pé com tranquilidade. Eu gostava da cidade, muito verde quando cheguei. O tal do inverno, como chamam lá, deixava o céu cinza e cobria todas as pedras que rodeavam a região. Mas as coisas foram mudando com os anos e meses. Os homens iam mudando e com eles o que decidiam mudavam também. E foi assim, passando de mão em mão, que nossa vida chegou a tal ponto onde fazer algo tão simples como acessar a internet ou fazer uma ligação era privilégio de poucos. E tudo só foi piorando, e o homem se tornou o fim dele mesmo. Eu juntava cada centavo para poder falar com minha família. Eles também queriam me mandar dinheiro para eu ir embora. A última vez que nos falamos foi há uns dias, depois de eu conhecer Radassa. Mãe, eu estou trabalhando novamente em uma fábrica. Consegui juntar um pouco de dinheiro para ligar e dizer que está tudo bem. Sua mãe sofre muito por você ter ido parar tão longe. Aqui não temos esse problema, mas os filhos escolhem seu caminho. Mãe, vamos ficar bem, eu vou fazer de tudo para voltar, mas tenho uma novidade. O que você tem? Falou ela confusa. Quando eu voltar, não voltarei só. Ouvi um riso, era felicidade. Traga, eu sonhei mesmo com isso, nem preciso dizer mais nada. Quando a empresa onde eu trabalhava fechou, fui obrigada a gastar o dinheiro que eu vinha juntando para sair daqui. Também fui obrigada a sair do apartamento. Passei uma semana inteira procurando casas abandonadas pelo centro, mas não tive sucesso. Comecei a me afastar da cidade. Achei um pequeno vão e aos poucos fui trazendo minhas coisas para essa nova moradia. 2 meses depois que eu encontrei o trabalho na fábrica, não achei que minha vida iria mudar tanto.
Entrei na fila, conversei com o empresário e quando me dei conta, estava falando justamente com aquele que havia dito aos empregados que havia falido. Ora, ora, então eles estão se reerguendo, pensei, enquanto ele me iludia com um contrato, mas no fim assinei. Ao fechar a porta, notei que a fila tinha aumentado. Era o emprego que se tinha para continuar sobrevivendo ali. Naquele momento, eu só queria uma vaga para continuar juntando dinheiro para partir. Em um certo ponto, no caminho de volta para casa, desviei e passei por uma das ruas que dava acesso à zona própria. Esse era o nome que se dava à área da cidade onde aqueles que tinham condições moravam e viviam, criada a partir da demolição das moradias daqueles que hoje ocupam os prédios públicos. Havia poucas lojas que ainda abriam, e o comércio deles também era separado do nosso, ou dos ocupantes, como passamos a ser chamados por eles. Aquelas casas enormes e de vidro tinham até uns telões, com propagandas iguais às que a gente via na TV. Foram todas construídas em cima do solo daqueles que eles deveriam defender. Fazia tanto tempo que eu não via um rico e naquele dia vi uma criança com seu cachorro. Porém, era uma mulher que conduzia o animal por ela. Será que nem isso eles fazem mais? Primeiro os filhos, agora os animais. Já saindo da zona própria, um carro quase me atropela. Dentro dele, um homem falava como uma espécie de holograma, alta tecnologia para nós, surreal. Afinal, eram meses para se conseguir juntar dinheiro para uma ligação. Essa era a vida da elite, detentores da alta tecnologia, donos cada vez mais de máquinas que pudessem fazer tudo para eles, substituindo a mão de obra que um dia fomos obrigados a ser. Sempre que eu cruzava esses limites da cidade, eu me perguntava o que seria do futuro. Mas quando olhei para os meus companheiros de carga, o futuro estava muito perto e eu não sabia nenhuma coordenada sobre para onde ele iria me levar. Naquele momento, como nunca antes, eu sentia falta de minha família. Diferente dos demais, eu deveria ser o único estranho, estrangeiro, vendo visagem, como dizia Radassa. Como eu estava assim, divagando sobre minhas memórias sem piscar os olhos. Ninguém falou nada, até o pouso, quando nos vendaram novamente e nos tiraram daquele forno. O que saiu da boca dos guardas foram apenas mais ordens. Iríamos passar por uma triagem, ou seja, iriam nos separar por categorias de acordo com nossas condições de saúde. Mas para que isso, eu não sabia ainda. Caminhamos por poucos minutos e ruídos metálicos foram surgindo. A cada porta que se abria, passos pesados. Mas não pareciam humanos, a não ser que aquelas pessoas usassem sapatos de metal. O ambiente era resfriado, o que me fez pensar que aquele lugar devia possuir muitos computadores potentes. Feixes de luz começaram a invadir minha venda, e eu sabia que estava indo para um local bem iluminado e branco. De repente senti meus pés sendo agarrados e tirados do chão. Me debati e comecei a gritar, até que senti meu corpo deitado em uma superfície macia. Eu estava em uma cama? Me perguntava naquele momento. Comecei a lembrar de Radassa. Capítulo 4. Duane. Naquela noite que Radassa e seu primo vieram à minha casa, não imaginei que estaria prestes a saber de um sequestro. Eu nem chegara a conhecer os homens e ele talvez já teria se ido. Analisei a situação e lembrei que outros homens também estavam desaparecendo sem rastros. Ou melhor, o único rastro era o caminho para o trabalho. Levei eles para o quarto, onde minha avó não conseguisse ouvir ou se meter na conversa. Radassa estava tomada por aflição e raiva, mas seu primo mantinha uma expressão de reflexão, como se bolasse possibilidades pela mente, enquanto ela nos contava como tudo aconteceu. O que vocês pretendem fazer diante disso? Falei nervoso. Não temos aparato de segurança, não temos polícia. Não temos nada. Isso a gente já sabe. Se a gente quer fazer algo, vai ter que ser nós por nós, falou Radassa. E como que a gente vai resgatar um cara de um esquema complexo? Pois é isso que está me parecendo. Radassa, você conseguiu ver onde eles pararam o ônibus para fazer o sequestro? Falou seu primo. Na saída da cidade, perto da pedreira, onde os monólitos quase engolem a pista. Sei onde é quase chegando a Quixadá. Falei tentando lembrar de um caminho que antigamente era tão frequente. Nós precisamos tomar o controle do ônibus, falou seu primo, e eu arregalei os olhos. Eu era apenas um estudante de medicina e farmacêutico amador, que nunca havia me metido em aventuras de luta.
E ele continuou: e os guardas, porém não podemos fazer isso só nós dois, Radassa e eu. Nem nós três, falei apressado. Preciso que você continue fornecendo as pílulas. Posso te ajudar a comprar os reagentes, mas nós precisamos saber se os ônibus são escoltados, para que você possa nos seguir quando for a hora. Então eu tenho que descobrir isso, se tem alguém com eles, disse Radassa determinada e reflexiva. Eu olhei para os dois com os meus olhos arregalados. Onde é que eu estava me metendo, meu irmão? Os homens deveriam ser muito especial para que Radassa quisesse enfrentar aqueles homens, aqueles que nos colocaram nessa situação. Sim, tente descobrir. Nós vamos começar a espremer aqueles guardas, mas para isso eu vou precisar tomar as pílulas também. Por fim, seu primo deu o veredito. Eu olhei para os dois e falei: contem comigo. Levei-os até a porta e fiquei observando eles sumirem na rua. De repente, minha avó tocou meu ombro e eu dei um pulo num susto. Que é isso, menino? Vai me contar o que foi, não? Ah, avó, é coisa da Radassa, nada demais não. Sei, tua avó tá de olho. Acompanhei ela ao entrar em casa e fui direto para a despensa, que eu tinha transformado em um pequeno laboratório. Vi as pílulas de Radassa encostadas e lembrei que deveria ter entregue logo. Sentei no meu birô e comecei a planejar doses mais altas. Por volta de meia-noite, saí do laboratório. Minha avó dormia na sala com a TV ligada. Eu não iria ousar desligar e ela acordar. Afinal, eu iria sair sem que ela percebesse. Eu iria buscar mais reagentes. Meu fornecedor era um amigo da faculdade que residia na zona própria. Aquele típico garoto rico que ama ajudar os pobres, mas não abre mão dos seus privilégios. Enfim. Ainda bem que meu carro estava quase na esquina da rua. A gente não tinha garagem, então eu deixava por onde dava mesmo. Eu tinha medo dele amanhecer quebrado ou invadido, mas nunca aconteceu nada não. A galera da rua me conhecia, gostavam do meu trabalho acessível, mas eu tinha que fazer outras coisas para me manter. É aí que a zona própria entra. Saí de fininho do carro e arrodeei a cidade para chegar ao lado de trás da zona própria, onde era permitido que empregados e demais servidores entrassem. Lorenzo, o meu amigo que falei, já estava à minha espera. Antes mesmo que eu saísse do carro, ele já foi se desculpando por mais uma vez eu ter que estar entrando por esse lado e aquele blá 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 liberal dele. Eu vendia minhas consultas mais baratas que os médicos da zona própria. Era por isso que algumas pessoas me chamavam. Em troca, eles me davam suprimentos, medicamentos, dinheiro também, claro. E Lorenzo me dava reagentes. Eu posso saber para que você está querendo impedir alguém de pegar no sono? Ele me fez essa pergunta na primeira vez que fui até ele pedir os compostos das pílulas para ajudar Radassa. Fingi que era para uma senhora da rua que necessitava e inventei uma história. Aí que se ele acreditou, não sei, mas nesses meses todos me forneceu direitinho e sem questionar. Ele não era um bom aluno, mas o dinheiro, né, faz de tudo. E ele tinha um diploma e eu não. Eu odiava entrar na zona própria. Na maioria das vezes, discava o número de sua casa no identificador do portão de serviços e ele saía para me entregar. Mas nesse dia, ele me informou que tinha um paciente. E lá vai eu com meu carrinho entrando naquelas ruas brilhantes e passando pelas casas de vidro. Podia-se ver seus moradores muito bem aconchegados em seus estofados de última geração. Entramos em uma casa que não parecia grande. Um cheiro de fumaça tomou conta do meu nariz. Segurei para não espirrar, afinal, eu era um ocupante para eles. Eu seria o cara trazendo doenças de fora. E sim, eles acreditavam que nós vivíamos doentes pelas condições de moradia. Examinei a mulher o mais rápido que pude. Quando saí de seu quarto, descobri o que era aquele cheiro. Um senhor, talvez seu marido, estava fumando um charuto, desses importados aí. Você sempre foi assim, né, Duane? Falou Lorenzo enquanto eu botava a mão no nariz, disfarçadamente ao sairmos da casa. Você tem que se divertir mais, amigo. Umas noites aí você se acostuma com o cheiro das diferentes fumaças. Às vezes eu sentia vontade de socar a cara do Lorenzo por ele ser tão viajado. Meu irmão, um montão de gente desaparecendo e ele falando em festa. Não duvido nada que exista isso por aqui. Não, obrigado. Você sabe que eu não curto festa e sair de casa. Eu sei. E tá tudo bem com sua família? Hoje foi tão corrido que nem te perguntei como você estava. Eu estou bem, só um pouco preocupado. Tem acontecido umas coisas estranhas pelo canto que a gente mora. Aí tipo o quê? Uns homens estão desaparecidos. Pensei que isso fosse normal entre vocês, tipo procurar sair da cidade, uma vida melhor, sumir assim do nada.
É, pode até rolar, mas não tanto de uma vez só, amigo. Isso me deixa preocupada. Vamos sair da calçada, vou te levar até seu carro. Depois a gente conversa mais. O carro tinha ficado depois de uma esquina pertinho da casa, mas eu odiava andar ali dentro. Quando eu e Lorenzo fizemos a curva, ouvi um converseiro alto, vozes buscando o controle e uns gritos. Olhei para o Lorenzo e ele estava se passando, como se não tivesse ouvindo nada. Lorenzo, isso é normal? Briga de família. Eu já deixei de me envolver, sabe? Oxe, mas não era você que metia a colher em tudo? Falei tentando quebrar o clima enquanto pegava a chave do carro no meu bolso. Mais gritos, e não vinham de uma mulher nem de um homem. Eu fiquei tentando entender do que se tratava aquilo, até que escuto um estrondo em uma casa, um vidro rompido com muita força, e um vulto cinza e brilhoso passou por nós. Entrei rapidamente dentro do carro e tentei dar a partida. Lorenzo se posicionou na frente do carro. Ele não estava assustado como eu, estava me impedindo de ir embora. Lorenzo, sai, eu preciso ir embora, já está tarde. Não posso deixar você ir embora depois do que viu. Dei uma ré e fui voltando o mais rápido que pude até achar outra esquina. Virei e segui firme até o portão. Chegando lá, não havia nenhuma restrição para a minha liberação. Tecnologia falhou, debochei só para mim e saí dali voando. No meio do caminho, pensei se passava direto para a casa de Radassa ou se voltava para casa e fugia com minha avó. Mas acabei parando o carro em uma estrada de terra no meio do mato. Respirei fundo e comecei a esmurrar a direção do carro, me perguntando o que está acontecendo. Quando criança, eu sonhava com a era high-tech. Mas que droga era aquela? Eu não conseguia raciocinar. Tremia, chorava, esmurrava o ar e saí do carro. O céu não era mais o mesmo. Todas as noites naquele laboratório eu deixava a vida de lado. Mas que vida? Aquilo tinha vida, assim como eu? Não, eu estou delirando. O céu está escamado. Radassa ia dizer que eram os carneirinhos. Era assim que ela chamava quando éramos pequenos. Radassa, pensei, eu preciso contar isso para alguém, mas hora dessa, como vamos nos comunicar? Respire fundo, só respire. Pisquei e a luz do sol me envolveu. Liguei o carro e fui voado para casa. Chegando lá, minha avó estava com a mão no coração, louca atrás de mim. Você vai me explicar isso, Duane? Onde você estava, menino? Só faltei morrer aqui atrás de tu, diabo. Ô, vó, eu pensei. Abracei ela e comecei a chorar. O que foi, menino? Nada, a gente só precisa ir embora. E agora? Eu explico para a senhora no caminho, mas, por favor, só leve o que for preciso. A acumuladora feito ela ia querer levar a casa toda em cima do carro. Passei a mão nos olhos para enxugar as lágrimas e comecei a ajudar na arrumação. Quando entramos no carro, comecei a falar sobre o que aconteceu, mas não do mesmo jeito. Falei apenas que vi algo que não deveria ter visto em uma de minhas consultas. Ela desconfiava das minhas saídas, botou a mão na cabeça e ficou olhando a paisagem. Perguntou onde a gente estava indo e falei que para a casa de Radassa. Eu sabia, Duane, sabia que tinha trambicagem no meio. Radassa não ia vir assim do nada lá em casa. Não, vó, não foi culpa dela, não. Só tô indo lá por ser a pessoa mais próxima de nós, que pode nos ajudar. Minha avó não ia entender se eu contasse a verdade. Eu já havia me acostumado com a cabeça da geração dela. Chegando no terreiro da avó de Radassa, a mãe dela veio nos cumprimentar. Minha avó falou com ela também, mas com a cara meio amarrada. Ela não sabia esconder quando desconfiava de algo. Radassa não me falou que vinha, vou chamar ela, mas entrem, ou estão com pressa? Vamos entrar sim, vamos, vó, falei tentando fazer com que ela se soltasse um pouco. Tá certo, Radassa, e a mãe dela deu um grito. Então meu coração se aliviou por ela estar em casa. Um segundo depois, ele voltou a ficar perturbado. Como eu ia contar para ela o que vi e ainda pedir ajuda para me salvar? Entramos e Radassa já estava me esperando. Seu primo não estava em casa e logo pensei que estivesse na fábrica. Ele foi para o roçado, daqui a pouco está de volta, se estiver procurando pelo Léo. Eu adorava a capacidade de Radassa, olhar nos nossos olhos e saber o que estávamos pensando. Suspirei ao saber que seu primo não estava na fábrica. Agora tudo para mim parecia confuso. Se Radassa continuasse com esse trabalho, o seu primo poderiam não mais voltar para casa, ou se transformarem em algo muito pior. Senta, Duane.
Obrigado. Vó, se senta também, vamos demorar. Capítulo 5. Nem todos voltam para casa. Quando você pensa no futuro, o que vem na sua cabeça? Como você se imagina daqui a 10 anos? Eu odiava essa pergunta, mas as escolas insistiam em fazer atividades assim. Eu não me sentia confortável de pensar como seria o meu futuro. Eu via as outras crianças fazerem planos tão altos e simples e eu não conseguia sonhar assim. O motivo disso eu só fui saber muito mais tarde, quando comecei a compreender as tais coisas da vida de um homem negro. Agora estava eu de novo aqui, me perguntando sobre o futuro. O que ia acontecer comigo? Essa pergunta nunca me deixava em paz. Não importava para onde eu caminhasse, o futuro sempre estava à minha frente. Não dava para saber se era dia ou noite. Tudo era sempre muito iluminado. Os sons de passos metálicos eram constantes e minha cabeça latejava como um martelo em trabalho. Eu não sentia meus olhos piscarem. Uma sensação tão simples, mas que agora eu sentia falta. Devia ter reparado mais no meu corpo antes. Agora esse corpo é mais uma vez novo para mim. Tenho que aprender a lidar com essa mais nova tecnologia. Um homem preto, prata, se é que ainda sou um homem. Quando acordei naquela cama macia, eu não conseguia me mexer. Meu corpo estava pesado e eu só pensava que estava muito machucado para não sentir nada e ao mesmo tempo sentir tudo, ao ponto de ficar parado. Depois você se acostuma, disse um guarda para mim, em um dia desses que eu ainda não conseguia me olhar. Tentei falar, mas não estava dando certo. Alguma coisa impedia que o som saísse, e nesse momento a pessoa fez umas anotações e saiu. Dias depois passei a ouvir uns bips e não sabia de onde vinham. Na minha cabeça deveria ser algo como vigilância, que me monitorava pelas paredes do quarto. 2 semanas depois descobri que vinham de mim. Eu já conseguia elevar a cabeça no lugar de alívio, me veio um susto. Que fizeram comigo? Que droga é essa no meu corpo? Eu já estava enviando informações para começar a tremer. Sim, eu estava tendo essa consciência e meu corpo todo tremeu. Ainda tremendo, comecei a levantar as costas. Fui levantando o olhar e vendo cada coisinha nova que tinha ali. Uma mistura de pele e metal. Foi confuso. Já deu para perceber que vivo ficando confuso. Agora, então, um bip mais forte e um alarme sutil começou pelo quarto. De repente, os guardas entraram pela porta automática e foram para cima de mim. Eles me deitaram novamente e nesse momento percebi que eu tinha força. Por incrível que pareça, eu estava calmo quando eles apareceram, mas ao sentir aquelas mãos em mim, eu não evitei. Chutei 2 guardas de uma vez e eles foram parar na parede. A porta estava aberta, aproveitei para sair correndo e que carreira! Minhas pernas eram incríveis, eram feias, sim, mas eram rápidas. Só não eram mais rápidas que os veículos de captura que via atrás de mim. Fui pego no fim do corredor. Havia pelo menos 20 quartos iguais ao meu naquele lugar. De volta à minha cama, sentei com cuidado. Não queria acionar alarme de novo. Levantei minhas mãos na altura dos olhos e consegui ver que o braço estava normal e o outro havia sido modificado. Era metal, prata ou cinza, da forma como queira chamar. Para mim, dá no mesmo. Minhas pernas também foram modificadas. Dava até para ver uns fiozinhos coloridos no interior da canela, que era revestida por uma camada transparente. Bocejei e ouvi meus cabos roçando. Não sabia ainda como estava meu rosto. Eu pedia todos os dias para conseguir ver ele, até que tive uma ideia boba. Virei a palma da minha mão e fui me ajeitando, até conseguir ver alguma coisa nítida. Era como um espelho muito gasto. Comecei olhando para o meu cabelo. Ele ainda estava lá, trançado como eu gostava, lembrando a nagô que minha avó fazia. Só estava meio mal feito, tenho que ajeitar isso depois, pensei. Meus olhos, bem, eu não conseguia ver. Tinha uma placa ocular cobrindo toda a região e era ligada aos meus ouvidos. Era como um óculos daqueles videogames que surgiram antigamente, realidade virtual, era esse o nome. Tentei mexer, mas percebi que tinha uma trava. Apertei em um botão roxo e ele subiu. Doeu um pouco, mas o que mais me doeu foi ver meus 2 olhos como bilas azuis. Eles podiam brilhar à medida que eu ia ficando tenso. A luz do quarto também fazia meus olhos doerem. Puxei a placa para baixo e no mesmo instante ela reorganizou minha visão, fazendo com que minha vista descansasse. Alguns pontos minúsculos apareceram no visor.
Eu sentia que tinha que dar algum comando, mas eu não sabia como. Mais uma vez, uma pessoa veio fazer anotações. Eu ainda não conseguia falar e fui colocada em um tubo cheio de fios, onde eles testaram minha visão, ativando comandos que me faziam enxergar em um zoom de aproximação, como uma águia. Não sei quanto tempo se passou nisso, mas eu sabia que eram muitos dias. Eu suspeitava de 1 mês desde minha captura até a primeira vez que vi meu corpo. Quando me deixavam sozinho, eu ficava pensando sobre a vida que me tiraram. Eu estava apaixonado, eu tinha amigos, pensava em sair dali, mas não dessa forma. Pensava em levar a Radassa para conhecer minha terra, meu povo. Queria conhecer Duane, não deu tempo de tomar as pílulas. Tudo isso parecia ter acontecido há muito tempo. Esses pensamentos me deixavam cansado, me faziam querer chorar, mas eu não tinha de onde tirar as lágrimas. Eu só conseguia sentir uma profunda tristeza e também uma crescente raiva. Depois de muito pensar, às vezes rir, lembrando dela, eu dormia. Eu sempre era acordado pela pessoa que fazia anotações. Dessa vez ela pediu para que eu falasse algumas coisas. Era esse o momento em que eu finalmente voltaria a falar. 3478. Repeti e minha voz não era minha voz. Eram conexões. Voz que não era humana. E esse número era meu novo nome. Me fizeram repetir outras coisas. Fui falando e cada vez mais minha voz ia se acentuando. Depois me ligaram a um cabo e foram fazendo ajustes. Mas não era como antes. Saía metalizada. Eu sabia que todos os dias, naquela mesma hora, que eu não sabia qual era, viria alguém me testar. Esperei fazerem vários ajustes, na minha cabeça principalmente. Sentia medo de apagarem todas as minhas memórias, mas isso não aconteceu. E antes que pudesse acontecer, me preparei. Eu sabia que era dia, já podia sentir um calor solar invadindo as brechas de minhas peças, mesmo que as paredes não me deixassem ver o sol. Era hora. Eu contei o tempo como numa prisão. Um homem baixinho entrou pela porta. Eu estava fingindo dormir quando ouvi. Eu podia sentir sua presença perto de mim. Até que esse sensor é interessante. Fiz o procedimento correto, sentei na cama e fiquei aguardando ele fazer as anotações. Quando ele baixou a cabeça, dei um único golpe, e ele foi ao chão. Até que gosto dessas pernas. Arrastei seu corpo até a porta, e com a ponta do meu dedo metálico peguei um pouco de sua saliva e passei no identificador. Eu observei que sempre eles faziam isso, reconhecimento de DNA. A porta abriu. O corredor, diferente do dia que saí correndo, estava vazio, mas eu sabia que seria vigiado. Rapidamente voltei e coloquei as roupas do baixinho. Ficou ruim, pois eu sou alto, mas para as câmeras estava bom demais. Saí de cabeça baixa, não tinha nenhuma roupa. Era a primeira vez que me vestia. Calmo, fui andando e passando pelos quartos. Não dava para ver bem, mas tinham outros parecidos comigo. Eu estava me sentindo confiante, até que ao dobrar lá se viu uma mulher. Ela olhou assustada e quis voltar. Levei o dedo aos lábios e fiz sinal para que ela ficasse quieta. Ela se encostou na parede e escorregou. Sentada no chão ficou e eu peguei outro corredor. Dessa vez tive que usar a força física. Eu estava extremamente forte e eu não era uma pessoa que fazia isso. Sempre fui um cara de boa na minha comunidade. Quando finalmente pude ver a saída, vi muitos carros bonitos estacionados, mas eu ainda estava dentro. Dessa vez havia outro de mim correndo em minha direção. Cruzei os braços para defender e seu chute me fez deslizar. Meus pés esquentaram. Você não quer fazer isso, falei para o meu irmão de peça, mas ele nada fez, nem mesmo uma expressão. Não adianta, ele não entende, ele só entende a ordem, respondeu um dos homens que aguardava nossa luta. O que fizeram com ele? Perguntei. Ele é apenas uma máquina agora, e você vai ficar igualzinho. Rasguei o casaco do baixinho ao me erguer e com toda a minha força soquei o queixo do meu oponente, o que não adiantou muito. Sem esperar mais uma vez e outra, até que lembrei das canelas e dos fios. As suas nem a proteção tinham. Minhas mãos foram de encontro aos fios. Puxando com toda a força, eu o ergui e o rebolei. Os homens arregalaram os olhos, vieram para cima de mim. Eu comecei a chutar todo mundo que via pela frente, até que vi alguém. Ele me viu também, deu vontade de dizer: "Ei, chefe, satisfeito com seu novo empreendimento?" Mas tudo o que fiz foi dizer meu novo nome enquanto eu passava sua língua no identificador de DNA. Prazer, 3478. Capítulo 6. Radassa. Todos os dias eu pensava onde ele estava. Antes de dormir, ao acordar, a qualquer hora.
Duane sempre me consolava. Ele já estava lá em casa há mais ou menos um mês. Ele e a sua avó não puderam voltar para casa. Alguns dias eu até conseguia me distrair. Nós jantávamos todos juntos e meu avô uma noite fez uma fogueira no terreiro. Ele nos contou algumas coisas sobre aquelas estradas, aquelas pedras. Todos tinham alguma história para contar sobre a estrada à noite no sertão. Duane também tentava me distrair, mas ele estava me escondendo algo. Eu sentia isso, pois eu sou muito boa nisso. Quando voltei para o trabalho na manhã seguinte à sua revelação, eu estava desconcertada. Os homens tinham acabado de sumir, meu melhor amigo havia descoberto um esquema de sequestro, e meu primo podia ser o próximo. Até então, não havia sumido mulheres, falei para eles não se preocuparem. A fábrica estava mais quente que o comum naquele dia. Fiz todo o meu trabalho sem parar, eu só queria pegar o caminho de volta. Eu finalmente sabia para onde estava indo. Eu olhava para aquelas pedras e me sentia sufocada. Era como uma grande muralha que nunca acabava. Para onde eu olhava, elas estavam. Os homens iriam dizer que eu estou vendo o mesmo que meus ancestrais viram. E isso é uma conexão. Eu não era assim. Ele era muito conectado à natureza. Passamos pela pedreira. Xadá estava perto. Fiquei nervosa. Finalmente eu iria ver outra cidade. Passamos por algumas ruas e não havia ninguém. Fiquei decepcionada, mas já esperava. Eles não iriam montar um negócio em um lugar ativo. Chegamos à fábrica, fechei os olhos e esperei abrir as janelas para que pudéssemos acordar. Desci fazendo de conta que não sabia onde estava. Como tantos de nós continuávamos num trabalho assim? Precisão. O número de funcionários caiu depois de uns meses de manifestação dos familiares. Era procurar outro emprego agora. O medo se instalava nas pessoas a cada entrada naquele ônibus. A gente conseguia ver os olhares no ponto de espera. Meu único conforto ao voltar para casa era ver o contraste do céu cheio de estrelas e os monólitos que brincavam de escondê-las. Ainda bem que chegaram, falou minha mãe, abraçando eu e meu primo, em uma noite quando chegamos em casa. Cadê o Duane? Como foi hoje? Está escondido. Passou um pessoal aqui recrutando pessoas. Não entendi direito não, era alguma coisa aí de tecnologia. Estavam procurando gente que sabia de tecnologia. É que a mãe não sabe explicar. Falou minha irmã como se ela soubesse. Ai vai, mas essa agora. Mas eles já foram? Sim, porém achei melhor ele ficar na dele. Vai que era mentira. Lá para meia-noite, Duane apareceu. Era verdade, realmente o governo estava procurando pessoas que trabalhassem com tecnologia, seja lá qual fosse. Não fui atrás de saber sobre isso. Eu não fazia ideia para onde ia mexer em um computador, avalie outras coisas. Mas Duane continuava se escondendo. Agora era frequente. Ele passava horas fora de casa. Não sabia para onde ele ia, mas ele sempre voltava. Em uma das noites que ele voltou, eu esperava no terreiro de trás da casa. Ele foi até mim e pediu para que eu fosse com ele até seu esconderijo. Eu fiquei logo me tremendo. Achei estranho, mas ele disse que eu não ficasse nervosa. Seria para o meu bem. Eu já tinha perdido a conta do tempo que tudo tinha acontecido, mas eu não tinha esquecido. Radassa, no meio do nada ele parou de andar. Eu preciso te falar a verdade. Naquela noite, quando eu passei a morar na sua casa, eu vi uma coisa que eu não devia saber da existência. Como assim? Eu estava mais assustada ainda. Os sequestros são mais complicados do que pensamos. Nós voltamos a andar, até que chegamos em uma casinha bem pequena e paramos na porta. Eu estava me concentrando esse tempo todo no nosso plano. Você e Léo não apagam mais, e isso é ótimo. Mas não podemos atacar sem conhecer o inimigo. Mas nós temos um aliado. Duane, eu falei que não era para contar para ninguém. O que fez? Gritei. Ele pediu para que eu me acalmasse. Se afastou e foi abrindo a porta devagar. Radassa, eu preciso te dizer uma coisa. Eu conheci os homens. Agradecimentos. Escrever Eu Conheço os Homens foi um desafio, mas tive pessoas maravilhosas que me ajudaram nesse processo. Agradeço à minha família por terem me proporcionado dias e histórias no sertão. Alan Avelino por ter cuidado da coordenação do projeto e ser o primeiro a saber da ideia e ler o livro. Samuel por ter topado a realizar a revisão enquanto ainda não estava pronto. E Ellen por fazer a acessibilidade para audiobook. Gratidão ao Rômulo que fez o trabalho mais lindo com as ilustrações, dando vida aos meus personagens, e ao escritor Henrique André,
por ter aceitado fazer o prefácio deste livro piloto, mesmo não estando em totais condições para trabalhar.